Bom dia, a paz do Senhor para vocês, amém? Hoje o nosso devocional é em Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois o tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, ele se identifica como escravo de Cristo. Isso foi muito importante para mim, porque uma pessoa que ela se identifica como escravo, ela entende que ela passa a viver por intermédio dessa outra pessoa. Então Paulo, ele está falando aqui, quando ele se identifica como escravo de Cristo, que ele não vive mais para ele mesmo, mas que ele vive pelas vontades do Senhor, que ele vive pelos propósitos do Senhor. Ou seja, aquilo que Paulo pensa, aquilo que Paulo sente, aquilo que Paulo é, morreu. E isso se demonstra no decorrer do capítulo, porque Paulo ele começa esse livro, esse capítulo, saudando a igreja. Ele começa falando para a igreja o que ele sente a respeito dela. E só uma pessoa que morreu para si mesma é capaz de fazer isso. Depois de tantas coisas que aconteceram, vocês que acompanharam o devocional até aqui, né, a igreja ela foi ingrata, a igreja ela dava muitos problemas. Nos capítulos passados, a igreja chegou a duvidar que Paulo falava por intermédio de Cristo e mesmo assim, Paulo permanece com o mesmo amor, um amor incondicional pela igreja do Senhor. E ele fala, eu me preocupo com vocês, eu amo vocês, vocês fazem parte do meu ministério até aqui, vocês contribuíram, né, para que eu estivesse onde eu estou. Então Paulo ele reconhece a igreja, apesar dos problemas, apesar das limitações da igreja como ser humano, Paulo vê a igreja com olhos espirituais. E isso é tão importante nos dias de hoje, porque as pessoas elas procuram perfeição na igreja do Senhor e não existe essa perfeição. Nós somos falhos, nós vamos errar muitas vezes, e se as pessoas forem olhar para as falhas das outras pessoas, a igreja ela não permanece de pé. Então eu pego esse ensinamento para nós nesse dia. A igreja do Senhor, de forma humana, ela é como outra pessoa qualquer, cheia de falhas, cheia de limitações, cheia de erros, mas nós temos que olhar para ela como a noiva de Cristo. Devemos olhar para ela com olhos espirituais, assim como Paulo ele fez, olhar além dos erros e amar a igreja de forma incondicional para que ela permaneça de pé. E é por isso que a igreja ela permanece de pé até os dias de hoje, porque teve alguém que amou incondicionalmente, teve alguém que pagou o preço, teve alguém que não olhou para os erros. Amém? Vamos continuar. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiantes no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações delas falsas,
sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo, ele está preso e ele manda, um recado para a igreja. Ele fala que quer ele esteja preso, quer ele esteja livre, que a vontade dele sempre vai ser falar do Senhor, sempre vai ser manifestar a vontade do Senhor. E ele diz que aquela prisão, aquele estado que ele está agora, contribuiu para que Cristo ele fosse mais falado, para que as pessoas falassem mais de Cristo, para que elas fossem mais encorajadas. Ou seja, Paulo, dentro da prisão, ele consegue ver as coisas boas que aquilo trouxe para Cristo, não para ele. Ou seja, verdadeiramente a vida de Paulo fala. Quando ele se identifica escravo, realmente Paulo é escravo de Cristo. E ele, diz que existem algumas pessoas que falam com falsidade, que não tem verdade nas suas falas, que fala de Cristo até mesmo como uma afronta. Mas ele diz que não se importa, desde que o nome de Cristo esteja sendo pregado. E verdadeiramente é isto que deve conter no nosso coração. Hoje em dia nós preocupamos muito, a pessoa está falando de Cristo, mas a vida dela não fala, mas ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, ela é dessa religião, ela é de outra religião. Não importa. O que importa é que Cristo está sendo falado. O que importa é que a mensagem dele está sendo enviada. Então ele entende, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do inferno. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão e nós precisamos aprender sobre isso. Não lutamos uns contra os outros. Não é luta de cristão contra cristão, mas a nossa luta é para que o evangelho ele seja conhecido. E é isso que Deus ele quer nos ensinar. Ele continua nos ensinando e ele bate nessa mesma tecla. Porque parece que as pessoas, elas perdem o foco, elas perdem o propósito e começam a lutar contra a si mesmas. E no exato momento em que nós lutamos uns contra os outros, o evangelho deixa de se propagar. Ele deixa de ter credibilidade. Então que Cristo, ele coloque isso nos nossos corações e nós possamos perceber a seriedade dessa palavra. Amém? Versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer que eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que eu continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Achei tremendo. Cristo falar quer eu viva, quer eu morra, tanto faz. E a vida com Cristo, ela realmente é assim. Quer soframos, quer vivamos, quer tenhamos vitórias, não importa. O importante é que Cristo esteja em nossos corações. O importante é que nós sejamos escravos de Cristo e que nós vivamos para Ele. E Paulo ele nos ensina muito sobre isso. Mesmo ele estando na prisão, ele encoraja a igreja, ele fala do amor dele para a igreja e a maior preocupação dele é que a igreja esteja bem, unidas em um só propósito. Porque dessa forma, ninguém para a igreja do Senhor. Amém? Que você seja abençoado nesse dia com essa palavra e com esse ensinamento.